O que é uma igreja? Um lugar, um templo, um edifício onde as pessoas se encontram de vez em quando e mal conversam sobre os assuntos importantes da vida? Eu gostaria muito que vocês entendessem que a igreja vai além de um edifício. Ela é uma família, um lugar de refúgio onde pessoas imperfeitas encontram o Deus perfeito e nele são transformadas. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Neste pequeno verso, há uma notícia triste e outra alegre. A má notícia é que o pecado leva à morte, mas a boa notícia é que em Jesus Cristo nós temos vida. Todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, aceitam o convite do Senhor para segui-lo. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não se envergonham de Cristo, são batizados nas águas, eles agora estão vivos para Deus. Se antes estavam mortos pelo pecado, agora estão vivos por Deus e para Deus. E eu quero ir agora aos últimos versos desse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todos aqueles que agora estão vivos em Cristo ou por Cristo, eles têm a oportunidade de pertencerem à família de Deus. É isso que está escrito aqui no texto. Paulo diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Se você verificar o contexto aqui do capítulo 2, ele está nessa hora falando dos não-judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Paulo diz para estes: ei, vocês não são mais estrangeiros para nós. Vocês agora são nossos irmãos. Nós estamos juntos, pertencendo à família de Deus. Família que, segundo ele, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Tantos grandes homens de Deus, usados pelo Senhor, na era cristã e mesmo antes de Cristo, apóstolos e profetas. Mas olha a ênfase aqui, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A grande base, o grande fundamento, o alicerce da igreja, da família de Deus, é o próprio Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Todos aqueles que são batizados nas águas, que não se envergonham do Senhor Jesus Cristo, eles agora têm a oportunidade de pertencerem à igreja do Senhor, à família de Deus na terra. No Apocalipse, a igreja é apresentada como sendo a noiva ou a esposa de Jesus. E o apóstolo Paulo também, ele compara a igreja como sendo o próprio corpo de Cristo. Nós, todos membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Alguém disse que a igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. É assim, quando nós pertencemos à família de Deus, à igreja do Senhor. Nos dias em que nós vivemos, nessa era chamada pós-moderna, algumas pessoas dizem: eu não preciso de igreja, até porque lá são todos pecadores. Mas eu quero dizer para você que você precisa da igreja sim. E a igreja precisa de você. Certa vez uma senhora se aproximou de Charles Spurgeon, o grande pregador. E ela disse: pastor, eu não vou mais frequentar a sua igreja. Eu vou sair, vou deixar a sua igreja. E ele disse: senhora, por quê? Por que a senhora vai fazer isso? Ela disse: pastor, eu já percebi que aqui há muitos pecadores. Há muita gente nessa igreja aqui com defeitos, muita gente manchada.
E então Spurgeon disse, eu respeito a sua decisão, se é esse seu pensamento, mas eu queria lhe dar um conselho, pode ser? E ela disse, claro, pastor. Ele disse, olha, eu lhe aconselho procurar uma igreja onde não haja nenhum pecador. Uma igreja que não tenha assim nenhum defeito, nenhuma mancha. Mas quando a senhora encontrar, não entre, para a senhora não manchá-la. E aí? Que tal? É assim mesmo, a gente não pode se iludir. A igreja é formada por pecadores. A igreja, alguém disse, não é uma sala VIP para santos. A igreja é uma UTI para pecadores. E sempre tem espaço para mais um. Uma coisa que me encanta também é pensar que o Senhor, apesar de saber da nossa condição, de que somos pecadores, de que estamos todos doentes, carentes de sua graça, mesmo vendo nossa condição, nosso maravilhoso Senhor, Ele não se envergonha da sua igreja. Outro dia recebi um e-mail de uma senhora e ela dizia, pastor, este é um pedido de oração e também um testemunho. Ela disse, eu sou cristã já há muitos anos, mas há alguns meses descobri a TV Novo Tempo. E com a Novo Tempo eu passei a conhecer verdades bíblicas que eu nunca havia lido, nunca havia sido orientada a respeito. E agora eu sei que preciso tomar uma decisão. Seguiu dizendo, eu conversei com alguns membros da minha igreja. Alguns concordaram, outros discordaram, outros não entenderam. E alguém me disse assim, você converse com o pastor. Eu procurei o meu pastor. Sentei com ele, apresentei essas verdades novas que agora eu conheço. Ele não concordou e tentou me explicar, mas também não conseguiu me convencer. E ela disse, pastor, ore por mim, porque eu sei que eu preciso tomar uma decisão, mas eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor. E como você imagina que foi a minha resposta para ela? Eu disse, ô irmã querida, continue amando a sua igreja, continue amando o seu pastor. Até porque o amor é a maior marca do genuíno cristianismo. Mas eu disse para ela, não siga a igreja, não siga o pastor, siga o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Está escrito que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que seguir é Cristo e a sua palavra. É claro que a igreja é importante, mas a igreja é um meio, a igreja não é um fim em si mesma. O propósito da igreja é nos levar a Cristo, a palavra de Cristo. Você compreende? A igreja tem seu valor, sim, nós devemos pertencer à igreja. A igreja é querida aos olhos do Senhor, muito querida, como eu já lhe disse. Mas o meu primeiro compromisso como cristão é seguir o meu Senhor e a sua palavra. E lhe digo mais, cuidado com o tempo em que nós vivemos. É muito comum as pessoas falarem assim, todos os caminhos levam a Deus. O importante é estar falando de Deus. É politicamente correto fazer esse tipo de declaração. Mas o meu compromisso com você é dizer aquilo que é biblicamente correto. E sabe o que a Bíblia diz? Eu cito agora Provérbios. Lá está escrito assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. São caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Isto é extremamente sério. Não pense que por falar o nome de Deus, ou por ter o nome de igreja, que necessariamente estará conduzindo você para Deus, para a palavra de Deus e para as verdades do Senhor. Nós precisamos ficar muito atentos em relação a esse tempo no qual nós vivemos. Paulo amava profundamente a igreja do Senhor. No início da sua experiência cristã, Paulo nutriu a expectativa de que Jesus voltaria para levar a igreja para o céu, ainda nos seus dias. No entanto, com o passar do tempo, ele teve a compreensão de que alguns fatos deveriam ocorrer ainda antes deste evento glorioso. E quando esteve preso em Roma pela segunda vez, preso, é claro, apenas por ser um pregador do Evangelho, Paulo pressentia que o momento de sua execução, de seu martírio se aproximava. Foi quando ele escreveu sua última carta,
que é exatamente a segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu leio agora o capítulo 4, verso 7, um texto conhecido. Paulo está olhando para o passado e com alegria e gratidão a Deus no coração ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: minha missão está cumprida. E então ele olha para o futuro e com esperança diz, no verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Como eu disse, os olhos de Paulo estavam voltados para o futuro, e a bendita esperança do retorno do Salvador estava viva em seu coração. Acreditando que no retorno do Salvador ele receberia a coroa da vida eterna. A coroa é um símbolo da imortalidade, do direito à vida eterna. Eu morei em Itabuna, no sul da Bahia, por 4 anos. Tive o privilégio de pastorear ali algumas igrejas. Dentre muitos amigos que fiz em Itabuna, conheci o Elcinho. Elcinho era um diácono da igreja, um homem muito discreto, entretanto muito servidor também. Nós fizemos uma boa amizade. E aí de Itabuna eu fui transferido para Salvador. Pouco tempo depois que estava vivendo em Salvador, recebi a notícia de que o Elcinho foi diagnosticado com câncer. E não demorou, ele veio a falecer. 6 anos depois que eu saí de Itabuna, voltei lá e preguei na igreja onde eu havia trabalhado. No final do culto, me encontrei com a irmã Marilene, a viúva do Elcinho. Ela me abraçou, nós conversamos um pouquinho e ela me disse assim em determinado momento: pastor, o senhor se lembra as últimas palavras que o senhor disse para o Elcinho quando o senhor foi para morar em Salvador? Eu disse: olha, irmã Marilene, realmente eu não me lembro. Ela disse: pastor, eu estava bem ao lado dele. Eu me lembro bem das suas palavras. O senhor disse assim: Elcinho, se a gente não se encontrar mais nesse mundo, um dia nós nos veremos na cidade de Deus, debaixo da árvore da vida. Eu fiquei assim emocionado quando ela disse essas palavras. E então eu comentei: olha, eu realmente não imaginava que eu não veria mais o seu esposo nesse mundo. E aí nós nos despedimos, mas quando eu já havia me afastado um pouquinho, ela me chamou de volta e disse: pastor, não se esqueça, o senhor marcou um encontro com meu marido e eu o conheço bem. Eu sei que ele estará lá esperando pelo senhor. O senhor tem um compromisso com ele, pastor, nunca se esqueça disso. Como poderia me esquecer? Até porque o maior anseio da minha vida é por esse dia. Por esse dia quando o nosso Salvador virá para buscar a sua igreja e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu desejo de todo o meu coração que essa palavra de Deus siga sendo luz nos seus caminhos. Aceite o chamado do Senhor. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Peça o santo batismo. Una-se à igreja do Senhor e vamos juntos aguardar o retorno do nosso bendito Salvador, porque aquele que vem virá e não tardará. Eu gostaria de orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por estes estudos, ainda que simples, mas anunciando a Tua palavra. Eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de me usares com esse propósito. E agora eu te peço, Senhor, abençoa todos os teus filhinhos que participam comigo desta oração, onde quer que eles estejam. Que a tua graça esteja sobre cada um deles, que o teu Espírito continue a guiá-los em toda a verdade e que juntos nós sigamos amando nosso Salvador, andando com fidelidade nos seus caminhos, até o glorioso dia quando estaremos juntos em tua presença. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Guarde sempre com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.